Gente, bom dia a todos, caros e colegas vereadores. Agradecer a Deus por mais uma manhã, por mais um dia de vida, por mais um dia de trabalho. Agradecer a presença dos colegas, cada um que se fez presente aqui nessa manhã, nessa sessão extraordinária. Agradecer a você de casa que nos acompanha pelo canal de Ruby Vídeo e a nossa live. Peço ao primeiro secretário, por gentileza, que faça a chamada dos vereadores. Bom dia a todos e a todas. Agradecer a Deus, né, por esse momento, mais um dia de trabalho. Então vamos lá. Vereador Neto Cascaio. Presente. Vereador Bruno. Presente. Vereador Osés. Presente. Vereador Ney Miranda. Presente. Vereador Yuri. Presente. Vereadora Lúcia. Presente. Vereador Nedo Pinto. Presente. Vereador Preto Gomes. Presente. Vereador Ró. Presente. Vereadora Wanda. Presente. E vereador Carlos. Presente. Havendo o número legal de vereadores, declaro assim aberta a sessão. Gostaria de pedir, por gentileza, que nosso colega Osés fizesse uma oração por esta casa. Oremos. Jesus, nós te agradecemos por essa rica oportunidade. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, pelo dom da vida que o Senhor nos concede. Jesus, eu te peço também que esteja à frente desses trabalhos, que tudo que acontecer aqui aconteça, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Que, Senhor Jesus, tudo que for melhor para o nosso povo, Senhor, seja evidenciado aqui. Esteja conosco nas nossas decisões, abençoa cada vereador, cada família aqui representada. Em teu nome nós te agradecemos. Amém. Amém. Com fundamento no artigo 172 do Regimento Interno desta Casa, essa sessão se destina exclusivamente à votação do seguinte projeto de lei. Projeto de Lei número 06/2025, de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias LDO para o ano de 2026 e outras providências. Nesse momento eu gostaria de pedir, por gentileza, à secretária que fizesse a leitura do material do expediente. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Parecer Comissão de Finanças e Orçamento. Referência, Projeto de Lei número 6 de 2025. Iniciativa Executivo Municipal. Assunto, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias, LDO, para o ano de 2026. Assunto, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias, LDO, para o ano de 2026 e da outras providências. Em 15 de maio de 2025, o Executivo Municipal encaminhou à Câmara Municipal o projeto de lei número 6 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias, LDO, para o exercício de 2026. São de iniciativa privada do prefeito municipal as leis acerca das matérias orçamentárias e as que autorizam a abertura de créditos ou concedam auxílios e subvenções. Compete à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, nos termos do artigo 80 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Iguaí, em razão da matéria de sua competência, estudar as proporções submetidas ao seu exame, apresentando, conforme o caso, pareceres sobre os projetos que tramitam nesta Casa de Lei. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, executa papel de grande relevância na estrutura de planejamento da administração pública, ao estabelecer diretrizes para a elaboração da lei orçamentária e fixar normas para e execução de despesas. Adicionalmente, após a vigência da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, a LDO assumiu função central na gestão fiscal do poder público, mediante a fixação de metas fiscais aplicáveis à elaboração e execução do orçamento. Entre outras atribuições, a LDO também dispõe sobre autorização para despesas com pessoal e encargos, orientações relativas à execução orçamentária, alterações na legislação tributária, contingenciamento das despesas, bem como normas relacionadas à transparência dos gastos públicos.
A elaboração da propositura atendeu às normas regimentais vigentes pela legalidade. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o parecer. Sala de reuniões das comissões, 14 de julho de 2025. Enedino Souza Pinto, presidente. Vanderléia Cardoso dos Santos, vice-presidente. Carlos Felisberg Gonzaga dos Santos, relator. Leitura do parecer conjunto da Comissão de Finanças e Justiça do projeto 06/2025. Peço à secretária que faça a leitura do material da ordem do dia. Emenda supressiva. O vereador que essa subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do regimento interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 6 de 2025. Emenda supressiva. Modifique a redação do artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 2, do projeto de lei em epígrafe, o qual passará a vigorar nestes termos. Artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 2, suprimiu o inciso 2. Justificativa. Tal apontamento não deve incluir o Poder Legislativo, sendo de norma e eficácia na gestão do Executivo. Iguaí, Bahia, 1º de julho de 2025. Os vereadores José Ernesto Olímpio Gomes, Bruno Costa Souza, Sidnei Miranda Oliveira, Oséias Barreto Rocha. Emenda aditiva. O vereador que essa subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do regimento interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 6 de 2025. Emenda aditiva. Modifica a redação do artigo 22, parágrafo 20, do projeto de lei em epígrafe, o qual passará a vigorar nestes termos. Artigo 22, parágrafo 20. O Poder Executivo poderá, desde que autorizado por lei, fazer transposição, remanejamento ou transferências de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, constantes na Lei do Orçamento do Exercício de 2026, mediante crédito adicional suplementar na forma definida na Lei 4.320 de 64, e nos limites autorizados na Lei Orçamentária ou em lei específica. Iguaí, Bahia, 1º de julho de 2025. Os vereadores José Ernesto Olímpio Gomes, Bruno Costa Souza, Sidnei Miranda Oliveira, Oséias Barreto Rocha. Emenda supressiva. O vereador que essa subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do regimento interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 6 de 2025. Emenda supressiva. Modifica a redação do artigo 26, parágrafo 2º, do projeto de lei em epígrafe, o qual passará a vigorar nestes termos. Artigo 26, parágrafo 2º. A inclusão de recursos na lei orçamentária será realizada de acordo com as determinações contidas no artigo 100 da Constituição Federal e artigo 97 ao ato das disposições constitucionais transitórias, instituindo regime especial de pagamento de precatórios pelos municípios e demais diplomas legais pertinentes à matéria. Iguaí, Bahia, 1º de junho de 2025. Os vereadores José Ernesto Olímpio Gomes, Bruno Costa Souza, Sidnei Miranda Oliveira, Oséias Barreto Rocha. Emenda aditiva. O vereador que essa subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do regimento interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 6 de 2025. Emenda aditiva. Modifique a redação do artigo 25 do projeto de lei em epígrafe, o qual passará a vigorar nestes termos. Artigo 25. Os órgãos da administração direta e seus fundos poderão elaborar seus orçamentos ou poderão entregar suas respectivas propostas orçamentárias ao órgão encarregado da elaboração do orçamento até o dia 31 de julho de 2025, observados parâmetros e diretrizes estabelecidas nesta lei, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária. Justificativa. Permitir maior autonomia aos órgãos e fundos. Os vereadores José Ernesto Olímpio Gomes, Bruno Souza Costa, Sidnei Miranda Oliveira, Oséias Barreto Rocha. Emenda aditiva. O vereador que essa subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do regimento interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 6 de 2025. Emenda aditiva. Modifique a redação do artigo 27, parágrafo 5º do projeto de lei em epígrafe, o qual passará a vigorar nesses termos. Artigo 25, parágrafo 5º. Poderão ser abertos créditos adicionais à conta de recursos de excesso de arrecadação, desde que autorizados por lei, quando na previsão da Receita não tenham sido estimados recursos originários de instituições e órgãos federais, estaduais, iniciativa privada ou outros entes
e instituições, mesmo que o valor global da respectiva fonte não se apresente no total geral da fonte superior ao montante inicialmente estimado. Os vereadores José Ernesto Olímpio Gomes, Bruno Costa Souza, Sidnei Miranda Oliveira, Oséias Barreto Rocha. Emenda modificativa. O vereador que essa subscreve com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do regimento interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 6 de 2025. Emenda modificativa. Modifica a redação do artigo 27, parágrafo 10, do projeto de lei em epígrafe, a qual passará a vigorar nestes termos. Artigo 27, parágrafo 10, a reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, no parágrafo 2º da Constituição Federal, o artigo 161, parágrafo 2º da Constituição Estadual, será efetivada, se necessária, mediante lei. Os vereadores José Ernesto Olímpio Gomes, Bruno Costa Souza, Sidnei Miranda Oliveira, Oséias Barreto Costa. Rocha. Perdão. Emenda modificativa. O vereador que essa subscreve com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do regimento interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 6 de 2025. Emenda modificativa. Modifica a redação do artigo 31, parágrafo único do projeto de lei epígrafe, o qual passará a vigorar nestes termos. Artigo 31, parágrafo único. Parágrafo único. O Poder Legislativo deverá realizar audiências públicas durante a apreciação da proposta orçamentária, em conformidade com o disposto no parágrafo único, artigo 48, da Lei Complementar número 101 de 2000. Os vereadores José Ernesto Olímpio Gomes, Bruno Costa Souza, Sidnei Miranda Oliveira, Oséias Barreto Rocha. Emenda aditiva. O vereador que essa subscreve com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do regimento interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 6 de 2025. Emenda aditiva. Modifique a redação do artigo 32 do projeto de lei em epígrafe, a qual passará a vigorar nestes termos. Artigo 32. O chefe do Poder Executivo adotará obrigatoriamente mecanismos para assegurar a efetiva participação social na indicação de prioridades na elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2026, bem como no acompanhamento e execução dos projetos contemplados. Os vereadores José Ernesto Olímpio Gomes, Bruno Costa Souza, Sidnei Miranda Oliveira, Oséias Barreto Rocha. Emenda modificativa. O vereador que essa subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do regimento interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 6 de 2025. Emenda modificativa. Modifique a redação do artigo 70 do projeto de lei em epígrafe, o qual passará a vigorar nestes termos. Artigo 70. O Poder Executivo poderá, mediante lei, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2026 e em créditos adicionais em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática expressa por categoria de programação, conforme definido no artigo 9º. Os vereadores José Ernesto Olímpio Gomes, Bruno Costa Souza, Sidnei Miranda Oliveira, Oséias Barreto Rocha. Emenda modificativa. O vereador que essa subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do regimento interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 6 de 2025. Emenda modificativa. Modifique a redação do artigo 72 do projeto de lei em epígrafe, o qual passará a vigorar nestes termos. Artigo 72. O Poder Executivo fica autorizado, mediante lei específica, a firmar os convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres necessários ao cumprimento da lei orçamentária anual, com órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e de outros municípios. Os vereadores José Ernesto Olímpio Gomes, Bruno Costa Souza, Sidnei Miranda Oliveira, Oséias Barreto Rocha. Emenda supressiva. O vereador que essa subscreve, com assento nesta Casa
Legislativa, nos termos do regimento interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 6 de 2025. Emenda supressiva. Modifique a redação do artigo 73 do projeto de lei em epígrafe, o qual passará a vigorar nestes termos. Artigo 73. Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, os poderes, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitarão a emissão de empenho para atingir as metas fiscais previstas. Os vereadores José Ernesto Olímpio Gomes, Bruno Costa Souza, Sidnei Miranda Oliveira, Oséias Barreto Rocha. Emenda aditiva. O vereador que essa subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do regimento interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 6 de 2025. Emenda supressiva. Modifique a redação do artigo 73 do parágrafo 2º, incluindo o inciso 6º do projeto de lei em epígrafe, o qual passará a vigorar nestes termos. Artigo 73, parágrafo 26, inciso 6º, o repasse da Câmara. Os vereadores José Ernesto Olímpio Gomes, Bruno Costa Souza, Sidnei Miranda Oliveira, Oséias Barreto Rocha. Sem mais material da ordem do dia, senhor presidente. Obrigado, secretário. Nada. Põe. Gente, submeto o projeto de número 6 de 2025, de autoria do Poder Executivo, em discussão. Franqueio a palavra somente a matéria para cada vereador que queira se manifestar no prazo regimental de 5 minutos. A palavra está franqueada, senhores vereadores. E como... Só um minuto, Preto. E como a gente ainda vai ter que fazer outra sessão, porque a LDO ela precisa de 2 votações, eu peço que a gente segue o regimento no prazo de 5 minutos para cada vereador. E vou deixar aqui para cada vereador 5 minutos. Assim que passar o tempo, irei tocar o sino. Esse sino quase não é tocado. E aí vocês têm 1 minuto para resumir a fala de vocês, viu? Com a palavra, vereador Preto. Bom dia a todos. Eu participei, assinei essa emenda, porque fui assessorado pela assessoria desta casa, certo? Em Vitória da Conquista, perguntei os pontos negativos e os pontos positivos. Como está no direito do vereador fazer o que é certo para o município, eu estou aqui colocando essa emenda, junto com alguns vereadores, certo? E não estou aqui contra prefeito, não estou aqui contra lado nenhum. Já falei sempre aqui, estou do lado da população de Iguaí. E tem uma coisa, essa emenda não é para parar o desenvolvimento de Iguaí, mas sim para ter mais uma responsabilidade com dinheiro público e com a população dessa cidade. É só isso. Muito obrigado. A palavra continua franqueada aos vereadores. Presidente. Vereador Ney Miranda. Presidente, bom dia aos demais colegas aqui presentes. É uma honra mais uma vez estar aqui nessa sessão extraordinária, né, onde a gente vem tratar de um assunto tão importante que é a LDO, né, a lei orçamentária, aí é onde nós vamos... nós estamos decidindo o futuro aqui do próximo ano de 2026. Né? Uma coisa que me chamou a atenção bastante, presidente, e cabe a gente refletir, tanto nós vereadores, como o próprio presidente também, né? Porque nós tivemos um custo com o dinheiro público, né? Onde nós somos a assessoria com a contabilidade dessa casa, e nós somos orientados a ter essas mudanças. Onde é que me chamou a atenção? Porque eu fui... comunicado, né, através de uma pessoa do Legislativo, do Executivo, onde parecia que a gente estava tomando decisões aqui contra o Executivo, onde não é fato. A gente está aqui para tomar decisões e responsabilizar e ter responsabilidade com o dinheiro público,
onde a gente precisa, através dessas emendas, a gente ter o controle, né? E o que se fala muito aqui é que o vereador, ele precisa ser valorizado e reconhecido como vereador. Então, esse é o momento de nós, vereadores, sermos reconhecidos como vereadores. Que essas emendas é para a gente simplesmente ter o controle e saber onde esse dinheiro público está sendo aplicado, e quando ele for retirado, até mesmo de uma secretaria para outra, que ele seja passado por aqui e autorizado por cada um de nós, né? Então, nós estamos aqui, nós que eu digo, nós quatro, aí foi o que me deixou surpreso, porque nós tivemos, com exceção de Uri, todos os vereadores lá presentes, fomos assessorados pela assessoria da Câmara, e eu deixo uma reflexão: nós estamos bem assessorados ou não? Porque as informações que nós tivemos é que seria importante essa mudança para que nós, vereadores, tivéssemos esse controle do dinheiro público através do Executivo. Então, resumindo, eu também participei, assinei dessa emenda e assino quantas vezes vier, independente de quem seja o gestor, porque eu apenas quero ter a responsabilidade que as pessoas me deram de estar aqui, de saber com quem está sendo feito o dinheiro público. Porque uma vez que a gente deixar isso aberto, a gente não sabe o que pode acontecer no futuro, independente de quem seja o gestor. Então, serve de reflexão para nós e saber se de fato a gente está bem assessorado, porque foi a contabilidade da Câmara que nos informou de que a gente deveria fazer essas mudanças. E eu não tive um contato contrário com o Executivo. Se o Executivo me mostrasse que eu estaria errado, eu voltaria atrás. Mas já que eu não fui contactado com o Executivo, eu estou seguindo o que a contabilidade da Câmara me orientou, que a forma certa seria essa que nós estamos fazendo, onde assinou apenas eu, Preto Gomes, Bruno Costa e Oséias Barreto. Muito obrigado. A palavra continua franqueada aos vereadores. Vereador Oséias, com a palavra. Bom dia a todos os presentes, aos que nos assistem. Como os colegas já mencionaram, eu queria chamar a atenção para duas emendas dessas que nós, mediante sugestão da assessoria contábil da Câmara, que todos estavam presentes, como o Ney falou, salve Uri, eu queria chamar a atenção para duas dessas. Primeiro que o remanejo, que a redistribuição do recurso do município seja feito, mas que antes passe por essa casa. E eu não estou falando aqui que nós vamos ser contra o município, jamais. Prova disso que nós estivemos aqui semana passada, no meio do recesso, para aprovar a compra de um terreno que seria benefício para o nosso município. Então, eu tenho certeza que unânime aqui é querer ver Iguaí prosperar, crescer. Mas eu não posso pegar e tirar o poder dessa casa, que é do Legislativo. E segundo, é uma emenda do artigo 73, que fala diretamente do poder econômico dessa casa. Que, no parágrafo 2º aqui, teria que ser adicionado onde se limita o empenho das seguintes despesas. Aí tem aqui, pessoal, encargos, e ia entrar o repasse para essa casa. Então, isso é muito sério. E eu repito a fala de Ney aqui, reforço, na verdade, a fala de Ney. Nós não estamos aqui contra o município, pelo contrário. Se tem pessoas que querem ver Iguaí crescer, somos nós. E outra coisa o combinado não sai caro. Salvo 2 colegas aqui, todos concordaram com as emendas. Até me causa estranheza, porque desses todos que concordaram, apenas 4 assinaram ali, mas paciência. Mas eu quero chamar a atenção para esses 2 artigos, essas 2 emendas. Essas 2 emendas são sérias, importantíssimas, talvez as que sobressaiam sobre as outras. Então, que os colegas revejam, repensem isso, que isso é sério. E agradecer a oportunidade e que seja feito aquilo que for realmente, de fato, votado para o bem de nosso município. Com a palavra, vereador Bruno. Senhor presidente,
nobres colegas vereadores, cidadãos e cidadãs de Iguaí aqui presentes ou que nos acompanham. Hoje estamos reunidos para discutir e votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, um instrumento fundamental para definir as prioridades do rumo do nosso município no próximo ano. Como vereador eleito pelo povo e para o povo, temos a responsabilidade de fiscalizar, legislar e garantir que as políticas públicas atendam aos interesses da nossa população. Após uma análise minuciosa do projeto enviado pelo Executivo, nós, vereadores, identificamos pontos que comprometiam um equilíbrio de poderes em nossa gestão municipal. O projeto original continha erros que, se aprovadas sem correção, poderiam limitar a nossa função de fiscalizar, legislar em defesa dos interesses de Iguaí. Por isso, com compromisso e responsabilidade, apresentamos 11 emendas ao projeto da LDO. Essas emendas foram cuidadosamente elaboradas para corrigir distorções, assegurar a transparência na gestão dos recursos públicos e preservar a autonomia dessa Casa Legislativa. Não podemos permitir que qualquer dispositivo retire a autoridade que nos foi concedida pelo voto popular, pois fomos eleitos para representar, fiscalizar e garantir que o Poder Executivo atue em conformidade com as necessidades da nossa gente. As emendas propostas reforçam o papel do Legislativo, asseguram o equilíbrio entre os poderes e, acima de tudo, protegem os direitos da população de Iguaí. Elas são um compromisso com a democracia e com a gestão responsável, que coloca o bem-estar coletivo acima dos interesses individuais. Portanto, convoco todos os colegas vereadores a apoiar essas emendas e a votar pela aprovação da LDO com as correções necessárias. Vamos mostrar à população de Iguaí que essa casa está unida em defesa dos seus direitos, na promoção da transparência e na construção de um município mais justo e igualitário. Muito obrigado. A palavra continua franqueada aos vereadores. Mais alguém? Vereador Enedino Pinto. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero aqui agradecer a Deus. Eu quero dizer para os colegas, respeito a opinião de cada um. O meu papel como vereador, eu não deixo de fazer. Minhas cobranças, elas vão continuar, até porque o meu compromisso é com o povo. Quem tem compromisso com o prefeito são vocês que estão assinando contra as emendas do próprio prefeito. Eu, quando apoiei o governo do prefeito Ronaldo Moitinho, eu sempre lhe dei liberdade e confiança, porque se assim não merecesse a minha confiança, eu não teria votado nele. E quando a gente vota, eu acho que tem que ter confiança, tem que dar credibilidade. E esse projeto não significa que, se você votar nessa emenda, que nós estamos aqui dando o nosso poder, porque o maior é no final, onde nós aqui não poderíamos dar 80% para um prefeito, poderíamos dar 20%, poderíamos dar 15%, mas nesse momento eu não assinei as emendas porque eu tenho algumas dúvidas, principalmente nesta casa, quando alguns vereadores também aqui assinaram alguns documentos esses que faltaram com a verdade, documentos esses foi levantado calúnia aqui dentro desta casa, e assim, como não houve a credibilidade naquele momento quando alguns vereadores assinaram, eu também fico à vontade para não assinar a emenda e ter a liberdade de dizer que vou aprovar o projeto sem as emendas, certo? É o meu direito, continuarei fiscalizando, não tenho compromisso com o prefeito, meu compromisso é com o povo de Iguaí, até porque votei em Dr. Pérez, não me arrependo, se tiver que votar 10 vezes, votarei. Meu compromisso é com o povo de Iguaí, mas também não serei eu uma pedra para atrapalhar uma gestão. Eu analisei também friamente, tenho pessoas da família que têm conhecimento da área,
e eu consultei e essa pessoa me disse: aí não tem nada que venha tirar o poder do vereador. O meu poder, eu sempre faço as coisas de cabeça erguida e eu consulto a Deus. Eu não sou vereador manobrado e orientado por ninguém. Peço orientação a Deus. E com a minha consciência, eu estou fazendo aqui em favor do povo. Porque eu não quero amanhã que diga que o prefeito não fez as coisas porque o vereador Nedo atrapalhou o prefeito. Não apoio o prefeito, todo mundo sabe, não é segredo disso. Eu pertenço ao grupo do prefeito, do ex-prefeito Ronaldo Moitinho. Mas eu tenho consciência e eu quero o melhor para essa terra, porque aqui eu vivo, aqui meus filhos vivem, aqui meus netos vivem, e a minha opinião é essa, e eu gostaria que cada vereador, cada um de nós aqui respeitasse a opinião de cada um. E a minha opinião, senhor prefeito, eu voto no projeto sem as emendas. Eu não aprovo as emendas, tá certo? Essa é a opinião do vereador Nedo Pinto. A palavra continua franqueada aos vereadores. Vereador Cascais. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus e aqui nesse momento registrar a presença da minha esposa, acho que é a segunda vez já, né? E da amiga Raquel ali. Nedo, faço suas palavras, minhas palavras, porque em questão que a gente citou, quando foi lá para aprovar o terreno do colégio, todos nós estávamos ali presentes, né? Fomos lá, acredito que só o amigo Yuri, questão que no momento não poderia ir. E quando foi do ex-gestor, algumas vezes, acho que até Yuri estava aqui, a gente estava presente e fizemos a mesma coisa. Agora é assim, que nem o vereador Nedo falou, não é porque a gente está aqui, não assinou, que a gente está aqui falando que está a favor do prefeito politicamente, não. Eu mesmo, se tiver de descer a ripa, eu vou descer a ripa, quando aquilo que for cobrado não ser feito. Mas, nesse momento, respeito a opinião de cada um, peço também, se ser possível, respeita a da gente. Agora, eu não assinei. Só isso que eu tenho a dizer. E não estou dizendo que quem assinou está aqui para prejudicar a população de Iguaí, longe disso, que todos os 11 vereadores aqui, eu sei que quer o bem para a população. Agora eu mesmo, minha opinião foi essa, de eu não assinar. E o que eu tenho a dizer é só isso, no momento. A palavra continua franqueada aos vereadores. Vereador Yuri Borges. Bom dia a todos os amigos que fazem aqui presente, aos colegas vereadores, a você que tem nos acompanhado por Rubem Vídeo, aos amigos que nos prestigiam essa manhã, em nome de Vando ali, uma pessoa ao qual eu tenho estima, um respeito muito grande. Eu dou bom dia a vocês. Quero agradecer primeiramente a Deus por mais essa oportunidade em poder estar aqui, fazendo o que a gente sempre gosta de fazer, que é ajudar as pessoas, buscando o melhor pela nossa cidade, e hoje não diferente. Hoje na pauta, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Não tenho dúvidas que cada um dos vereadores aqui que foram eleitos, os 11, sempre tem buscado o melhor pela cidade, como eu sempre ressalto, cada um com suas particularidades, cada um com suas opiniões, mas jamais deixando de propor e de querer o melhor pela nossa cidade. Reitero as falas de Nedo e de Neto, e com relação ao LDO, no dia ao qual os vereadores foram à cidade de Vitória da Conquista, infelizmente eu não pude estar presente, por questão pessoal e questão trabalhista também, ao qual eu justifiquei, ao qual no dia eu passei para o presidente Hall, por qual motivo eu não pude estar presente. E a respeito da LDO, consultei também, assim como os colegas, minha assessoria jurídica, ao qual me orientou que, de forma alguma, essa LDO estaria trazendo poderes astronômicos para o prefeito, como também alterações drásticas, assim como Neto falou, nas gestões anteriores, não só na gestão do ex-prefeito Rony, aproveitar e mandar um abraço para ele se ele estiver nos acompanhando, mas foi passada e foi votada sem dificuldade, até porque os poderes hoje são independentes. Não quer dizer que nós, como vereadores, como legislativos, vamos perder nossos poderes
mediante ao ano de 2025 e mais ainda ao ano de 2026, por conta dessa LDO vir a ser na prática transcorrida no ano de 2026. E eu reforço a minha contrariedade à emenda e minha aprovação à LDO da forma ao qual foi trazida para esta casa, com certeza passada pela assessoria jurídica também. Nós temos o secretário hoje aqui, ao qual tenho estima muito grande, Luiz, que está representando, e não tenho dúvidas que ele jamais vai querer trazer dificuldades e complicações para casa, ele que já esteve aqui presente nessa casa. Então eu já antecipo, vai chegar o momento, essa é a minha posição. No mais, que Deus continue nos abençoando imensamente, não só a nós que estamos aqui presentes, mas você que tem nos acompanhado, nos dando sabedoria e fazendo o melhor, fazer o bem que a gente sempre tem buscado fazer a cada dia. Muito obrigado, que Deus nos abençoe mais essa semana. A palavra continua franqueada aos vereadores. Mais alguém? Quer falar? Quer falar? É isso. Mais alguém? Vou colocar em votação, então. Submeto o projeto número 06/2025 em votação nominal. Se os vereadores aprovam o projeto de lei com as emendas apresentadas. Vereador Nedo Pinto. Eu aprovo sem a emenda. Vereadora Lúcia. Aprovo sem as emendas. Vereador Yuri Borges. Aprovo sem as emendas. Vereador Ney Miranda. Aprovo com as emendas. Vereador Oséias. Aprovo com as emendas. Vereador Bruno Costa. Aprovo com as emendas. Vereador Cascais. Aprovo não quanto às emendas. Vereador Carlos. Aprovo sem as emendas. Vereadora Wanda. Aprovo sem as emendas. Vereador Preto Gomes. Aprovo com as emendas. Então acho que 6 contra 5, né? Já. 6 contra 4. 5 contra 4, né? Porque tu não votou. 1, 2, 3. 6. Isso é. Então declaro assim aprovado o projeto sem as emendas. Só esclarecendo aqui um pouco com relação a essa LDO e esse projeto de lei, eu gostaria de deixar bem claro aqui aos vereadores, e eu vou continuar fazendo todo o projeto que chegar aqui nesta casa, até porque toda vez que houver uma dúvida, né, até porque são 7 vereadores, se eu não me engano, aqui de primeira viagem, vamos dizer assim, que a gente não está por dentro, na verdade, de muita coisa ainda, e com relação à LDO, PPA, LUA, essa coisa é coisas que a gente precisa, de fato, tá por dentro, tá aprendendo, né? Então, todos esses projetos que chegarem aqui nessa casa, eu vou estar sempre à disposição, tanto de vocês, como do jurídico e como da contabilidade, de estar apresentando esses projetos, como a gente fez, não é? Fui procurado por alguns vereadores, até para tirar algumas dúvidas sobre a LDO, e eu acho justo a gente procurar o nosso jurídico, procurar a nossa contábil, e a gente sentar, dialogar, conversar, né, como foi colocado ali em Vitória da Conquista, algumas mudanças, algumas emendas que poderiam ser feitas, né, e como o vereador Ney, Bruno Oséias acabou de citar, ali foram feitas, eu acho que 11, 12, 13 emendas, se eu não me engano, mas assim, ficou a critério também de quem querer, né, compartilhar com essas emendas, quem queria assinar essas emendas, e acho que a gente vive num país aqui democrático, numa cidade democrática, e cabe a gente ir de acordo ou não com relação ao que a contábil disse, o que a contábil colocou para a gente naquele momento, o jurídico, enfim. Mas
a minha opinião, analisando direitinho também com relação às emendas, eu acho que nesse momento, vendo as condições da gestão e que precisa de fato também dar um avanço com relação à gestão, a gente não pode, não estou dizendo aqui também que essas emendas, como a gente conversou até com o Luiz, que está aqui presente, são as emendas que venham a travar, né, o executivo de alguma coisa, que está tirando do executivo algum tipo de poder. Ou também tirando dos vereadores o poder, esse poder que essa casa aqui tem, que todos nós sabemos. Mas eu acho que nesse momento a gente tem que procurar deixar as coisas andarem, mas também ligados, né? Porque nosso papel é fiscalizar, sempre está tendo esse diálogo com o executivo. E gostaria até de agradecer a Luiz também por esse diálogo que a gente tem hoje. Como foi dito naquela reunião passada, se tivesse alguma coisa que fosse prejudicar de fato o executivo, eu acho que até os vereadores aqui voltariam atrás, como foi dito ali. Mas a gente também tem que deixar o governo andar e confiar. É o que o vereador Nedo acabou de dizer nesse instante. Nós temos que confiar, porém também tem que saber que a gente está aqui fazendo nosso papel de vereador, que é fiscalizar. Então, como assim? Eu não precisava nem votar porque já foi, mas eu quero deixar bem claro aqui também que meu voto hoje, se fosse um caso de empate, seria não às emendas, não contra aos companheiros aqui, jamais, tal, mas só a favor que a gente possa dar mais uma liberdade ao executivo de poder trabalhar nesse momento tão complicado que nós sabemos que o governo ainda está passando. Então, gostaria de agradecer a cada um de vocês, mas meu voto também seria não às emendas. E não havendo mais material da ordem do dia, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui e assim declaro encerrada essa sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores. Bom dia a todos e a todas, né? Agradecer a Deus por mais um. Vereador Neto Cascais. Presente. Vereador Bruno. Presente. Vereador Oséias. Presente. Vereador Ney. Presente. Vereador Yuri. Presente. Vereadora Lúcia. Presente. Vereador Nedo. Presente. Vereador Preto. Presente. Vereador Robério. Presente. Vereadora Wanda. Presente. E vereador Carlos. Presente. Havendo o número legal de vereadores, declaro aberta a sessão. Com fundamento no artigo 172 do Regimento Interno da Câmara, essa sessão se destina exclusivamente à votação do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 06 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias LDO para o ano de 2026 e de outras providências. Peço à secretária que faça a leitura do material da ordem do dia. Emenda supressiva. Modifica a redação do artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 2º do projeto de lei em epígrafe, o qual passará a vigorar nestes termos. Emenda aditiva. Modifica a redação do artigo 22, parágrafo 20, do projeto de lei em epígrafe, a qual passará a vigorar nestes termos. Emenda supressiva. Modifica a redação do artigo 26, parágrafo 2º, do projeto de lei em epígrafe, o qual passará a vigorar nesses termos. Emenda aditiva. Modifica a redação do artigo 25 do projeto de lei em epígrafe, o qual passará a vigorar nesses termos. Emenda aditiva. Modifica a redação do artigo 27, parágrafo 5º do projeto de lei em epígrafe. Emenda modificativa. Modifica a redação do artigo 27, parágrafo 10 do projeto de lei em epígrafe. Emenda modificativa. Modifica a redação do artigo 31, parágrafo único do projeto de lei em epígrafe. Emenda aditiva. Modifica a redação do artigo 32 do projeto de lei em epígrafe. Emenda modificativa. Modifica a redação do artigo 70 no projeto de lei em epígrafe.
Emenda modificativa modifica a redação do artigo 72 do projeto de lei em epígrafe. Emenda supressiva modifica a redação do artigo 73 do projeto de lei em epígrafe. Emenda supressiva modifica a redação do artigo 73, parágrafo 2º, incluindo o inciso 6º do projeto de lei em epígrafe. Sem mais material para a ordem do dia, senhor presidente. Obrigado, secretária. Disponha. Submeto o projeto número 06/2025 em votação nominal, se os vereadores aprovam o projeto de lei com as emendas apresentadas. Vereador Nedo Pinto. O meu voto é o mesmo da primeira. Eu voto sem as emendas. Vereadora Lúcia. Aprovo sem as emendas. Vereador Yuri Borges. Aprovo sem as emendas. Vereador Ney Miranda. Aprovo com emendas. Vereador Oséias. Aprovo com as emendas. Vereador Bruno. Aprovo com as emendas. Vereador Cascais. Aprovo sem as emendas. Vereador Carlos. Aprovo sem as emendas. Vereadora Wanda. Aprovo sem as emendas. Vereador Preto Gomes. Aprovo com as emendas. Declaro aprovado o projeto sem as emendas. Submeto o projeto número 06/2025 de autoria do Poder Executivo em discussão. Franqueio a palavra aos senhores vereadores. Ninguém? Então, não havendo mais material da ordem do dia, agradeço a presença de todos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um aqui presente. E declaro assim encerrada essa sessão.